Ciao fratelli, sorelle do meu canal do YouTube Mauro Vendrusco Lopes. Questo è il nono capitolo da série onde eu estarei falando da saga di immigrati italiani dalla Itália al Brasile. Os meus vídeos possuem fatos históricos e acontecimentos do dia a dia dos imigrantes italianos nas colônias do Rio Grande do Sul. O assunto principal do capítulo de hoje está ligado ao início da produção da erva mate, do chimarrão, a saga das mulheres colonas que tinham que trabalhar na terra, ter tantos filhos quanto Deus mandasse, segundo o padre da Igreja Católica, e ainda cuidar do preparo da alimentação de todos na casa. Mostram como eles faziam quando precisavam de médico devido a alguma doença, a algum acidente, quando tinham que parir os seus filhos, as mulheres, claro, e quando alguém ficava doente de morte. Como eles faziam para atender esses doentes de morte, como eles faziam os velórios e os enterros destas pessoas que morriam por doença, e também daqueles que se suicidavam, ou de crianças que não eram batizadas. Como é que eles faziam os enterros destas pessoas? Dopo levem este l'erva da mato e l'ora gatacá, vem tanti castellani de Santa Catarina. Então depois veio a erva mate. Eu entrevistei a minha avó, Rosa Sari Vendrúsculo. Ela disse que no início o vô Adelino não tomava chimarrão. A erva mate só veio mais tarde. Então isso se explica porque esta atividade somente foi trazida então mais tarde para a região no Rincão do Apio, no Baixo Espinharedo, distrito de Júlio de Castilhos. E meu avô passou a tomar chimarrão, que ele gostava demais, tanto quanto o vinho e quanto a cachaça, a graspa. Os castelhanos, os paraguaios, que trouxeram esta cultura e introduziram também na cultura dos imigrantes italianos que passaram a colher e a entregar erva para as empresas beneficiadoras. Os homens subiam nas árvores para derrubar a erva e as moças a preparavam. Faziam-se 40 arrobas por dia. Uma arroba são 15 quilos, 40 vezes 15, 600 quilos por dia eles faziam. Com toda a família trabalhando no mato, ganhava-se 20 cruzeiros, que era vendido para a empresa Ronca, lá de Caxias do Sul. E esta era a única maneira de ganhar dinheiro para a sobrevivência da família. E não era muito dinheiro, diga-se de passagem. Os pequenos armazéns, que eram chamados de bolichos, antecederam as grandes firmas comerciais e a falta de dinheiro servia como atrativo para os colonos se mudarem para a cidade, para ocorrer o êxodo rural. Os atrativos na cidade eram muitos. Por exemplo, automóveis, a luz elétrica que não se tinha no interior, a água em abundância, que era um dos grandes problemas das famílias. Se eu andar tu voa à escola, uma ou duas vezes, lá longe no meio do mato. Depois quem me ensinou a fazer as contas foi o Luizinho Pascoal, um vizinho. Depois íamos na escola de calças arregadas com os chinelos debaixo dos braços, porque os atalhos de macega eram molhados de orvalho, poderiam molhar as roupas. Então a gente andava sempre com as calças arremangadas. Os chinelos, eles eram colocados nos pés somente na entrada da escola. Você molhava os pés, gelava os pés para chegar na escola. Quando chegava na escola, você colocava o chinelo, ou quando você ia entrar na igreja, você colocava o chinelo antes de entrar. A gente sabe que a primeira escola destinava-se a aprender a ler, a escrever, a fazer contas. Ler, escrever e fazer contas. Entre os primeiros colonos havia um alto índice de analfabetismo, principalmente entre as mulheres, que não tinham essa obrigação de fazer as transações comerciais na família. Estas transações comerciais eram
principalmente destinadas aos homens. Por isso que os homens tinham que saber ler e fazer contas, para não serem enganados pelos comerciantes que eles comercializavam os seus produtos agrícolas. Como namoravam nos anos passados? Ah, caridadio, andar amoroso e distante de qua é lá. E a mama não andava mia spandar aqua no, finque guinere moros lá. Namorar longe como daqui e ali, 2 metros de preferência. Era proibido não ter filhos. Aqueles que Deus mandasse, aceitá-los todos, dizia o padre que controlava a demora do casal em ter outro filho. A igreja controlava isso. Se fazia 7, 8, 9 meses que a família havia tido o último filho, o padre já ia na casa e já dizia, ó, está na hora de vocês terem outro filho. Inclusive tem atas nas igrejas que eu vi que o padre recomendava isto para as famílias. Quando as mulheres estavam grávidas, assim mesmo elas iam trabalhar até o último dia, até o último momento na roça, em trabalhos pesados. Sempre havia uma mulher parteira que ajudava as grávidas a darem à luz, e muitas ganhavam até seus filhos sozinhas, sem nenhuma ajuda. Por isso que havia um alto índice de natimortos. Elas trabalhavam até a última hora e ainda assim não iam para o hospital, não faziam pré-natal, essas práticas que as mulheres têm hoje em dia. Depois de 4, 5 dias, as mulheres já iam para a roça limpar milhos, mas tinha o período de resguardo, a quarentena, onde elas tomavam alguns cuidados. Elas comiam sopas de galinha, o caldo, o brodo, e se não tivesse outra coisa, já passavam a comer feijão, polenta e tudo que era normal na alimentação da família. O uso de tamancos era normal naquela época, pois a madeira mantinha o calor dos pés. Dentro de casa não, era costume tirar os calçados e deixá-los sempre na porta antes de entrar dentro de casa. Teresa, vante maridar-ve? Vossa mamã gaia ensinar qual coisa dela fameia o quê? Não, desde pequena até que me casei, nunca ouvi da boca da minha mãe alguma coisa que uma moça precisava saber antes de casar. O que davam os filhos pequenos quando estavam com dor de barriga? Unicamente óleo de rícino. Nunca levei um filho ao médico. Tivemos 11 e criei 9, dizia Teresa. Certa vez um dos filhos da comadre Georgia teve que ser levado ao hospital. Que ele chegou lá e foi atendido pela parteira da cidade. Ela fez tudo, mas o menino morreu. Daí que ela foi e chamou o médico. Ele auscultou o menino e disse: "L'è morto". El médico el gha dit cosita. Bem, l'è morto. Dopo il suo uomo el ghin farà n'altro. Meu Deus, um médico com essa sensibilidade não se espera. Traduzindo o que ele disse: bem, está morto, depois o seu esposo fará outro, como se fosse um outro chinelo, um outro arado, uma coisa assim tão desumana para com uma mulher, a dona Georgia, que amava o seu filho. Ele não devia ter dito isso. Um filho, ele nasce do coração de uma mãe. Quando as crianças ficavam doentes, as mães levavam para ver os padres camaldulenses, porque um padre sabia dar remédios para as pessoas. "Olhe nos meus olhos", disse o padre, "tem falta de sangue. Precisa que lhe demos fortificante, um óleo de bacalhau ou óleo de peixe queimado. Tem gosto ruim", dizia o neno. "Mas faz bem", dizia o padre. "Certa vez tive que ir no médico porque cortei o meu joelho e me colocaram numa maca
feita com 4 paus. Estes 4 paus eram pregados por cima de umas tábuas, cobertas com um lençol ou com um travesseiro de palha, preenchido de palha com tecido de linho. Me colocaram em cima da carroça, mas a carroça é óbvio, ela vai sacudindo, vai mexendo, vai pegando nas pedras, e me doía bastante, porque esse sacudir fez com que o joelho inchado arrebentasse. Ali no machucado saiu muito pus. Assim ele limpou um pouco. Eu gritava de dor, mas gritava de dor. O doutor Ítalo Bevilacqua cortou e limpou. Logo fiquei bom e voltei a caminhar, a brincar, a correr atrás dos animais, do gado, nas pradarias. Quando alguém era picado por uma cobra, eles colocavam ervas no local, faziam banhos para sugar o veneno. Alguns morriam, é óbvio, mas outros não. Então não se sabe se essas ervas, esses banhos, surtia algum efeito ou não surtia efeito nenhum. De repente era porque a cobra era venenosa e a outra não era venenosa, aí a pessoa sobrevivia. Quando alguém estava doente, tinha o sacristão, tinha a pessoa que tinha um pouco mais de estudo e tinha conhecimento da palavra de Deus. Rezava o terço, dava um pouco de água benta para dar alguma bênção, como se fosse um padre. Como não podia fazer as obrigações de padre, porque ele não era padre, ele tinha que dar bons exemplos e visitar os doentes, levar palavras de alento, palavras que ajudassem a pessoa a ter menos sofrimentos. Aos agonizantes iam-se ensinar, rezavam-se as orações e recomendavam a alma dizendo: Gesù, Giuseppe, Maria, che recomando l'anima mia, che dono il cuore e l'anima mia. Quando alguém de alguma família ficava doente, olha só, isto sim é que eram famílias, amizades, e se ajudavam. Os vizinhos iam dar-lhe um dia de serviço, vindo as famílias cortar o trigo, pois não deixariam a plantação estragar. E se ficasse muito doente, mas muito doente, às noites algumas pessoas da sociedade, do grupo, das famílias, iam assistir esse doente. Todos colaboravam. E não existia um médico, mas existia a fraternidade entre os amigos, entre as famílias. Quando estavam doentes, eles usavam uma polenta quente e a jogavam no estômago. E o doente tinha que ficar embaixo, botavam no estômago, aqui na barriga. 4 pessoas o seguravam pelas pernas e pelos braços e o deitavam, porque eles pensavam que se colocasse algo quente no doente, saía aquela doença, saía aquele pus que machucava o organismo daquela pessoa. No entanto, as pessoas morriam com esta prática, mas o padre Antônio disse que a pessoa precisava de um banho gelado e depois agasalhar-se para depois levar para o hospital mais próximo quando tinham condições de levar. Para enterrar um morto como Ezequiel, ficávamos à cabeceira e quando víamos que o doente não era mais capaz de responder qualquer coisa, ajudávamos a rezar o ato de fé, o ato de esperança, o ato de caridade, o ato de contrição, a jaculatória a Jesus, José Maria. Depois da morte, então, rezava-se o terço ou o ofício, e ao partir da casa se rezava uma parte de ofício e ia-se rezando no caminho. Alguém da família preparava as roupas, mas em geral era sempre alguém da sociedade, da comunidade, que despia e preparava o morto, até porque a própria família estava muito ressentida com a morte dessa pessoa, não conseguia fazer a preparação com racionalidade. Normalmente vinha um padre que confessava daí no velório, dava comunhão, já aproveitava, rezavam o terço, davam o ofício
cantavam músicas de contrição e de enlevo espiritual para ajudar a comunidade a superar também mais esta morte. Havia o costume, olhem só, de varrer a casa depois da saída do corpo do morto. Sempre ficava alguém da comunidade ou da família, normalmente da comunidade, ajudando para varrer, a limpar a casa e para perfumar a casa. Se queimava assim folhas de eucalipto ou outra folha que tinha um aroma agradável. Mas normalmente quando ficavam doentes, eles suportavam até que se viam em perigo de morte. Então, se haviam médicos que receitavam 3 medicamentos, mais importante, os 3 maiores que eles receitavam eram sal amargo, o óleo de rícimo e o palhano. O palhano é um purgante que existia na época, hoje eu acho que não existe mais. Quando as pessoas se cortavam com uma foice, com a enxada, ou em algum espinho, alguma serra, eles lavavam muito bem o ferimento e colocavam um pouco de café em pó para estancar o sangue. Os furúnculos que cresciam e arrebentavam, eles colocavam pomadas feitas com um pouco de mel, com farinha de trigo, e também eles misturavam essa farinha de trigo com banha. Se a pessoa fazia sangue pelo nariz, jogava-se água na cabeça sem que ela percebesse. Dava-se um susto, pois o susto ajudava a estancar o sangue. Depois levantava-se os punhos e o sangue parava logo de sair pelo nariz. As pessoas que se suicidavam, por exemplo, por enforcamento, ou se davam um tiro, por exemplo, eram colocadas à parte no cemitério, bem nos fundos do cemitério, onde a terra não era considerada benta, em outro local à parte. Também lá eram colocadas as crianças que não tiveram tempo de serem batizadas antes da morte, aquelas crianças que nasciam natimortas. Para preservar o luto, quem tivesse o casaco não muito escuro levava uma tarja na lapela ou aqui no braço, senão um lenço preto preso no bolso da camisa, mas a camisa tinha que ser preta. Antigamente o luto era resguardado por 1 ano, se o falecido era pai, mãe, o irmão ou primo, e se fosse um tio, 6 meses. Se fosse um segundo primo, 3 meses ou até 6 meses. Todos eram obrigados a usar luto, inclusive as crianças de 10 anos para cima. Muito bem, fratelli e sorelle do meu canal do YouTube, este foi mais um capítulo onde mostro fatos reais, histórias verídicas que ocorreram com os imigrantes italianos no sul do Brasil. Me ajudem a resgatar a nossa cultura italiana e se inscrevam no meu canal do YouTube. Deixa aí o seu joinha, comente sobre os seus antepassados e me ajude a continuar a racontar estas histórias verdadeiras dei nostri antenati. Ciao a tutti voi!